O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. O que eu quero é que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, a luz da salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre o guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhe darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tenham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Isaías capítulo 58, do versículo 1 ao versículo 12, é o que nós acabamos de ler. Não é sobre passar fome, não é sobre ficar muitas horas sem ver televisão, não é sobre ficar muitos dias trancados sem sair. Não é sobre subir o monte várias e várias vezes. Não é sobre vigiar 3 vezes seguidas. Não é sobre isso. É sobre a reverência. É sobre a santidade dele. É sobre o poder dele que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Há pessoas que jejuam de dia e de noite, participam de todos os jejuns da organização, mas o seu coração continua afastado do Senhor. O seu coração continua distante do Senhor. Então não é sobre quantos dias você aguenta sem comer. Então não é sobre quantas noites você aguenta vigiando. Não é sobre isso. É sobre como você busca a ajuda do Senhor para fugir do pecado. É sobre como você se dedica para não pecar contra o Senhor. É sobre como você se dedica para não falhar contra o Senhor. É sobre como você se dedica para cumprir a vontade de Deus. O jejum não é sobre a abstinência do comer e do beber, do vestir ou do se divertir. Não, não e não. O jejum que Deus espera é sobre justiça, é sobre santidade, é sobre comunhão. Pare de passar fome, meu irmão. Pare de passar fome.
Proponha-te um jejum de uma semana, sem falar mal da vida de ninguém. Proponha-te num jejum por uma semana, sem se meter na vida de ninguém. Jejum por uma semana, sem reclamar de nada da vida, apenas rendendo graças a Deus. Jejum por uma semana, sem mentir. Jejum por uma semana, sem maltratar ninguém. Jejum por uma semana, sem trair tua namorada, sem trair tua esposa, sem trair teu marido. Jejum por uma semana para varrer as tuas redes sociais, eliminando as contas duplas, eliminando as contas anônimas. Jejum por uma semana, sem entrar em confusões financeiras, sem entrar em roubalheiras. Isso é o jejum. E quando dizemos por uma semana, estamos a dizer: começa, lembra, a semana são 7 dias, então é 7 vezes 7, ou seja, a intenção de começar é para não mais parar. Este é o jejum que Deus espera de nós. Este é o jejum apregoado na Bíblia. Este é o jejum que nós precisamos. De outra forma, teremos o que hoje constatamos: homens que pregam eloquentemente, mas estão cheios de demônio. Mulheres que louvam eloquentemente, com muita garra, com muita força, mas estão cheias de demônio. Pastores que levam sempre a igreja em programas intensos de guerras espirituais, mas são arrogantes, mentirosos, prepotentes, desobedientes. Meus irmãos, porque não é sobre o parar de comer ou beber, é sobre o parar de pecar, é sobre não aceitar a injustiça, é sobre se doar para os outros, é sobre ajudar aos outros, é sobre estender as mãos aos outros. É esse o jejum que Deus espera: santidade, justiça e solidariedade. São esses os pilares que sustentam o jejum que Deus espera. Fuja da corrupção, meu irmão. Fuja das gasosinhas, das chambetices. Fuja das novinhas. Fuja dos papoides do arraso. Fuja das tuas amigas que só querem saber de roupa. Fuja dessas amizades que só querem saber de Shein. Oh, mulher, mulher, mulher. Fuja dessas amizades que só querem saber de unha. Oh, homem, afasta-te desses homens que só querem saber de ficha. Ficha de um lado, ficha para o outro. Futebol de um lado, futebol para o outro. Filme de um lado, filme do outro. Não estão preocupados com progresso espiritual. Não estão preocupados com progresso social. Muita gente com quem nos relacionamos já se renderam a esse mundo. Já se renderam às inferioridades, às reduções que sofreram nesta terra. Quem as vai levantar? Quem as vai restaurar? É você, meu irmão. É você, minha irmã. Quando você fizer o jejum que Deus espera, você vai atrair aqueles que precisam de ajuda. Você vai atrair aqueles que precisam despertar. Você vai atrair aqueles que precisam do Espírito Santo. Eu não sei o que você tem planificado para o próximo ano, mas se você me permite um conselho, que é antes de pensar no novo emprego ou no emprego, antes de pensar no namoro, noivado, casamento, no carro ou na casa, por favor, pense no teu posicionamento espiritual. Pense em crescer em Deus com intensidade e intencionalidade. Cresça no Senhor. Defina isso como a primeira meta. Busque ao Senhor e não cometa um erro. Eu conheço muitos crentes, já vivi isso, já fui assim. As pessoas escrevem os planos, elas planificam tudo e depois levam para Deus. E muitas vezes Deus pode reprovar coisas aí, mas não tem o coração preparado para aceitar. Então, mais do que fazer isso, busque ao Senhor primeiro, para que quando você sentar para escrever, seja não sobre os teus planos,
mas sobre os planos dele para ti. Deus quer que você consiga um namorado bom, fiel, dedicado, bonito, é verdade, Ele quer. Deus quer que você consiga uma boa casa, claro. Um bom carro, o topo de gama que puder ser, claro. Mas essas coisas, Deus coloca apenas como resto. Essas coisas serão acrescentadas. O que Ele mais deseja para ti é que você conheça o seu amor, conheça a sua vontade e ande na sua santidade. Isso é o que Deus mais deseja para ti. Esse é o jejum que Ele espera. Que o Senhor te abençoe e abra a tua mente para planificar estrategicamente, para se doar a Ele de forma plena, sabendo que muitas vezes as coisas dão errado, muitas vezes não conseguimos alcançar o alvo, porque pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, porque só pensamos nos nossos deleites. Mais do que os nossos deleites, precisamos pensar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus te abençoe e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja plena na tua vida para 2025. Jejue com o jejum que Deus quer. Ore na oração do Espírito, mergulhada na palavra e na vontade do Senhor, porque dessa forma Ele mesmo prometeu que vai atender e vai restaurar a nossa porção e seremos agradecidos. Deus te guarde, meu irmão, em o nome do Senhor Jesus Cristo.